Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos nesse canal, nos honrem com a adesão a esta tribuna do bem. Pertence a todos vocês, bem como aqueles que amam as cidades onde nasceram ou escolheram para viver. O melhor estímulo que vocês podem dar ao nosso trabalho é postando likes, comentários e emitindo opiniões, concordantes ou discordantes. Todas, sem exceção, serão muito bem-vindas e, na medida do possível, respondidas. O tema de hoje é o colegiado do Supremo Tribunal Federal. Convivi ao longo de minha vida profissional no Tribunal de Justiça do Estado com eminentes magistrados. Homens que dedicaram uma vida ao estudo das leis, à prática das leis, às contribuições ao magistério dos cursos jurídicos, acumulando, esse sim, notável saber jurídico. Se passaram nas duríssimas provas para alçarem o posto de magistrado de primeiro grau, imaginem vocês o saber acumulado ao longo de 20, 25 anos de militância permanente ou rodízio das diversas varas do saber jurídico, civil, criminal, família, órfãos e sucessões, empresarial, dívida pública. Pessoal, essa turma tem o direito legal de serem chamados de juízes ou magistrados. Os outros que não se submeteram a essas duríssimas provas de conhecimento podem ser chamados, quando muito, de ministros. Aliás, até há uma confusão no exterior, porque ministro no exterior tem outro significado. Aqui no Brasil tem dois significados. Ministro de governo, nomeado pelo presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo presidente da República. A denominação de ministro é uma para um, e a mesma denominação é outra para aqueles togados. O ministro de um presidente é subordinado a ele. O ministro do Supremo Tribunal Federal, nos dias atuais, é quem subordina o presidente às suas ordens e determinações e seus desejos e ambições. Tenho visto, ao longo dos últimos anos, que toda a estrutura de poder no Brasil está apoiada num único personagem: o presidente do Senado. Parece incrível, mas tudo que vocês estão vendo a nível de barbaridades constitucionais, isso tudo está ocorrendo por uma única razão, que tem nome e sobrenome. O presidente do Senado anterior, Rodrigo Pacheco, e o presidente atual, Davi Alcolumbre.
com ramificação na presidência da Câmara, que também atua nessa jogada que eu considero desonrosa em termos da nação brasileira. Sim, nós estamos falando num país de 215 milhões de habitantes, uma extensão continental de 8.513.844 km² e 27 estados e um Distrito Federal. Nós não podemos mais aceitar que o Brasil seja comandado por personagens egressos de estados que são receptores de recursos. Então, somente receptores de recursos da região sudeste, da região sul, da região centro-oeste. Entendamos, os grupos que abastecem o país estão nessas regiões, com toda a simpatia, respeito, irmandade com o nosso povo nordestino. Por razões políticas, o receptor do Bolsa Família Nacional é quem dita as cartas na terra brasileira. Onde já se viu o presidente do Senado, eleito com meia dúzia de votos, ter o poder imperial e ditatorial de não pautar impeachments assinados por parlamentares que possuem milhões de votos, vamos ser precisos, centenas de milhões de votos. Não é tolerável que o Senado seja comandado por pessoas que não olham de frente para a população brasileira. Estão mais interessados em suas vantagens pessoais. Se o plenário é soberano, que os votos sejam decididos em plenário. Se as votações se referem a interesses republicanos, que sejam todos de rosto exposto, exatamente como eu estou fazendo. E milhões de brasileiros começaram a fazer. Por último, eu queria falar para vocês o seguinte: se esses políticos não se manifestam por terem medinho dos processos a serem julgados em tribunais superiores, eu vou dar um conselho: paguem para ver. Paguem para ver se eles vão ter peito. Justamente esses donos de cassino, resorts, contratos milionários de mais de uma centena de milhões de reais para escritório de quinta, porque os bambambãs do direito brasileiro não cobram esses 129 milhões para um escritório que perde causa de injúria. Convenhamos, pessoal. Já foi longe demais. Agora, uma coisa eu estou gostando. Existem órgãos que começaram a pagar para ver.
E um deles é um dos ramos da Polícia Federal. Pensaram que a Polícia Federal era menino de recado, de campeõezinhos nomeados por presidente da República em agradecimento a favores pessoais pretéritos. Não. A Polícia Federal tem uma história. Como toda entidade, órgão, tem aqueles que não entenderam seu papel na história do Brasil, mas a grande maioria é de funcionários, servidores da pátria honrados. E eu há muito tempo já esperava que essas decisões de não obedecer a ordens inconstitucionais começassem a ter lugar. Isso me lembrou muito uma fase na minha vida. Eu era baixinho, fraco, fisicamente. Tinha jogo de cintura porque eu lidava com meus irmãos, todos mais velhos, líderes estudantis, presidente do CACO, presidente da Nacional de Arquitetura, dos diretórios acadêmicos, presidente do diretório acadêmico da Faculdade Fluminense de Medicina. Então eram essas pessoas que andavam na minha casa, circulavam, eram os meus próprios irmãos. Mas acontece o seguinte, o meu corpo não alcançava o meu nível de raciocínio. Então na escola tinha uns maiorzinhos, vocês sabem que briga de garoto, adulto tem que se meter, porque um garoto pode matar outro. As diferenças são muito grandes. Mas tinha uns mais fortezinhos, com maior idade, repetentes históricos, que ameaçavam esse aqui que está falando para vocês. Cala a boca, garoto, senão eu vou te encher de porrada. Quem ia levar a porrada está falando com vocês. Até o dia que o meu irmão, aluno de arquitetura, que quem construiu aquele teatro de arena na Praia Vermelha foi ele, Aristides Labarreta, Conde, que foi prefeito, eram da turminha dele, Nélio Pai de Barros e tal. Ele chegou para mim, quer aprender judô? Eu disse, quero. Pessoal, eu comecei a aprender judô. Eu não sabia nada ainda, ou quase nada. Mas o judô, arte marcial, dá uma disciplina, ela ajuda bastante a formação da personalidade. Então, pouco tempo depois, não muito tempo, pouco tempo depois, um desses valentões falou para mim o seguinte, Augusto, se continuar falando o que está falando, vou te encher de porrada. Eu até rio. Eu digo, cai dentro, rapaz, cai dentro. Vem que eu estou te esperando. E ele veio. Ele veio e eu derrubei. Ele não sabe nem como ele caiu. Na frente de todo mundo. Os outros que ameaçavam passaram a ficar calados. E foi assim que eu venci o mais forte, enfrentando. Conselho aos senadores e deputados. Vocês vão se manter mesmo de cabeça baixa sem encarar? Encare essa turma. Um camarada cuja mulher recebe um contrato que todos sabemos
que é incapaz de administrar, de 129 milhões, ela não assinou esse contrato por ela, todos sabemos. Vocês acham que um cara desses tem condição de peitar vocês? Vocês acham que um cara que é dono de um cassino, num resort de milhões, em que tem mesa até de baccará, pôquer, máquinas caça-níqueis, tem condição de encarar vocês? Será que vocês acreditam mesmo nessa cartinha limpa-toga que foi assinada no aparelho exclusivo dos 10 togados? Vocês acham mesmo que essa cartinha expressa o que eles pensam? Ou é um salvo-conduto para todo mundo? Ó, pessoal, esse otentão aqui está dando um conselho para vocês. Façam como a Polícia Federal começou a fazer. É irregular? Peitem. E eu vou lembrar para vocês uma história que poucos sabem. Eu conheci um amigo que se tornou, chamado José Raimundo de Melo. Mari Guerra, como faleceu. Mas, quando ele era braço direito do comandante de um navio no Porto de Santos, na época da Revolução, houve um problema lá de sindicalistas e tal. Aí o comandante disse: Melo, junte a tropa e dissolva essa manifestação. Aí o Melo chegou para ele e disse assim: perfeito, comandante, só que eu quero essa ordem assinada. Você está desobedecendo minha ordem? Não, em absoluto. Como eu sei o desdobramento do que irá acontecer, eu peço que o senhor me dê a ordem por escrito. O comandante do navio olhou para ele: Melo, eu vou dar uma estudada no assunto, depois volto a você. Nunca mais falou no assunto. O Melo, meu falecido amigo e um irmão que a vida me deu, com quem convivi muitas vezes no Piraquê e na Bolsa de Valores, deu uma lição em foro pequeno, mas é um assunto tão atual que eu resolvi dividir com vocês. Ordem constitucional não se cumpre. Parabéns à turma de proa da Polícia Federal. Começaram a mostrar ao Brasil que este país tem futuro. Meu nome é Augusto Ascioli de Oliveira e sempre falarei para vocês desta forma, de cara exposta.